Fala galera, boa de treino! Meu nome é Wesley Oliveira, você está no meu canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o seguinte assunto. Será que quem tem mais encurtamento nos músculos da parte de trás da coxa tem mais dor lombar? Tem mais dor nas costas? Vamos falar mais sobre essa relação no vídeo de hoje, mas antes de a gente se aprofundar nesse assunto, eu só te peço duas coisas. A primeira é, caso você não seja inscrito, já se inscreve aqui no canal, tem vídeo novo toda semana, assuntos bem interessantes sobre exercício, trazendo sempre evidências científicas relevantes. Eu tenho certeza que você vai conseguir aplicar alguma coisa boa na sua rotina com o que a gente discute aqui nos vídeos. A segunda coisa é para você curtir esse vídeo, apertar aí no like para dar aquela força no engajamento. Está aí na tela o artigo de referência, né, que eu estou utilizando para o vídeo de hoje, artigo recente, publicado ano passado, que vê justamente essa relação citada em profissionais da área da saúde. Lembrando que, se você quiser ler esse artigo na íntegra, vai aí na descrição desse vídeo, clica lá que tem o link e tem como acessar para você estar lendo esse texto na sua versão completa. Bom, vamos falar um pouquinho aqui sobre os dois principais temas, que são justamente a dor lombar e os músculos da parte de trás da coxa. Vamos primeiro aqui um pouco para alguns dados relevantes sobre dor lombar. A gente tem a dor lombar crônica, ou seja, aquela que já acompanha, já incomoda a pessoa por algum tempo. Ela é classificada quando ela já está por um período igual ou superior a 12 semanas, que dá mais ou menos aí 3 meses. Só para a gente ter uma noção do quanto esse problema ele é relevante, cerca de 21% da população brasileira sofre com dor lombar crônica. A gente trouxe esse dado, inclusive, em um outro estudo que eu apresentei recentemente. Vai aqui na playlist do canal que você vai conseguir ver esse vídeo. Se eu não me engano, é o penúltimo vídeo, ou o último. Não me lembro agora, mas está lá esse dado. E esse estudo está dizendo que essa média ali para países envolvidos ela pode ser até maior. Varia de 19% até 39%, né? Ou seja, mais de um terço da população com dor lombar crônica, ou seja, sofrendo constantemente com esse problema. Para a gente ver como é uma causa de saúde relevante e como a gente tem que se cuidar aí, né? Se fortalecer, se alongar, evitar ficar muito tempo sentado, ver como está a saúde ali da coluna, dos discos, das vértebras, para não estar caindo nesse problema que é bem comum. E outros dados interessantes também falam que cerca de 80%, ou seja, a maioria absoluta da população mundial, vai ter dor lombar em algum momento da vida, né? Então, praticamente não tem como passar ileso desse problema. E aí, se a gente for falar de dor lombar, um músculo que é importante nessa relação é justamente o posterior de coxa, que a gente chama ali os isquiotibiais, né? São os músculos da parte de trás da coxa. Eles participam aí principalmente de dois movimentos, que é a flexão de joelho, que é quando a gente dobra a perna, e a extensão de quadril, né? Quando a gente empurra a coxa para trás. Para quem treina musculação, é aquele movimento que a gente faz ali no exercício de glúteo, é um movimento que tem conjugado com movimentação de extensão do joelho no leg press, no agachamento, então um movimento fundamental, tanto no treino de perna como para andar, para correr, para sentar e levantar de uma cadeira, enfim, é um movimento fundamental, né? E o posterior de coxa também, principalmente o alongamento, né, dessa musculatura, a flexibilidade dela, ela está muito envolvida ali em movimentos da lombar e da pelve. Só para a gente conhecer um pouco mais o posterior de coxa, ele é a junção desses três músculos, né? Então a gente tem os isquiotibiais, ou posterior, ou parte de trás da coxa, que é o grupo muscular desses três músculos. E aí a gente tem semitendíneo e semimembranáceo, ou semimembranoso, e a gente tem também o bíceps femoral. Os três músculos participam tanto da extensão do quadril como da flexão de joelho, exceto aqui no bíceps femoral, a cabeça curta, que é essa aqui que começa mais ou menos no meio do fêmur, que é o osso da coxa. Essa cabeça curta ela vai participar mesmo só da flexão
no joelho. Então, é um músculo biarticular, ou seja, cruza duas articulações, lá na pelve e lá no joelho, com exceção do bíceps femoral, cabeça curta, né? E aí, se a gente for pensar na importância do posterior de coxa, principalmente com essa questão da flexibilidade desse músculo, ou seja, na capacidade dele permitir movimentos em boa amplitude sem se lesionar, a gente tem que falar do ritmo lombopélvico, que é uma característica aí fundamental para a saúde da coluna. O que é o ritmo lombopélvico? É justamente, né, a coordenação e a qualidade do movimento envolvendo ali a região lombar, parte final da parte móvel da coluna, com os movimentos da pelve, né? Aqui na primeira imagem, a gente vê um posterior de coxa com bom nível de alongamento, né? Ele permite que a moça aqui incline o tronco à frente e permite que ela flexione o tronco. Permite aqui, ó, um movimento de flexão da coluna lombar que é saudável e desejado. Nessa imagem do meio, a gente já vê que quando esse posterior de coxa ele não alonga na maneira que deveria para fazer esse mesmo movimento, a lombar ela já não consegue flexionar da mesma maneira, ou seja, ela fica retificada e para compensar tem que ter um movimento a mais aqui, né, de jogar esse quadril para trás, ou seja, gerando uma flexão do joelho porque não está dando conta aqui, né, esse posterior de coxa. Então já prejudicou o comportamento natural da coluna lombar, que seria fazer a flexão. E aqui a gente vê que quando a gente tem uma rotação anterior da pelve, né, o que muita gente chama de antiversão, a moça consegue estender a lombar e o posterior de coxa fica alongadinho, porque quando você tem essa rotação anterior da pelve, você precisa alongar o posterior da coxa. É como se a gente estivesse empinando a bunda aqui, né? Então, a gente vê que a flexibilidade do posterior de coxa é importante para a coluna fazer os movimentos naturais dela, né? Principalmente nessa questão de extensão, que é esse movimento do tronco mais em pé, com a flexão, que é esse movimento da primeira imagem, né? Aqui, outra coisa interessante também, que a gente tem que ter noção quando a gente fala de coluna lombar e essa parte que envolve o posterior de coxa, são as posturas que geram mais ou menos pressão intradiscal, ou seja, pressão nos discos da coluna. Então a gente tem algumas posições do corpo que geram mais ou menos pressão intradiscal, e esse gráfico ele mostra isso para a gente, né? Então a gente tem aqui no eixo vertical um número que indica ali quanto maior o número, maior a pressão. Aqui a gente tem diversos estudos que analisaram essas posições e a gente tem os bonequinhos representando cada uma dessas posições. Vamos fazer aqui uma comparação, por exemplo, a gente consegue ver de cara que os bonequinhos deitados ali, que são os dois primeiros, são os que apresentam ali menor pressão entre os discos, né? Aí quando a gente vê, quando o tronco está predominantemente ali na vertical, você já sofre uma pressão maior por conta da ação da gravidade, né? O que é uma força de compressão. E aí a gente vê que postura em pé em relação à deitada já gera um pouco mais de pressão. Se você fica em pé com o tronco à frente, mesmo sem peso, você já gera uma pressão maior entre os discos, né? E aí essa pressão ela aumenta quando você fica sentado. A postura sentado ela tende a retificar mais a nossa lombar e isso piora a eficiência dela em lidar com essa pressão entre os discos. Quando a gente fica sentado, inclina o tronco à frente, também ali tem mais ou menos uma manutenção dessa pressão. E ela explode quando a gente está trabalhando com uma carga, né? Em especial, quando a gente carrega uma carga com o tronco inclinado à frente, né? Além da própria inclinação, que já gera uma maior pressão, essa carga com o tronco inclinado à frente, ela gera uma resistência maior para a nossa coluna, por ela estar mais longe do nosso centro de gravidade, que é o quadril. Então a gente vê que fortalecer a coluna e também tem a musculatura alongada, ela protege, né, a nossa coluna das sobrecargas que são
é uma coisa natural, sempre vai ter, e vai ser natural também de acordo com as funções que a gente faz no dia a dia, porque num dia comum provavelmente você vai variar entre essas posições deitado, sentado, vai ter que carregar algum peso, então a gente tem que estar preparado para isso, né? Vamos ver aqui alguns detalhes agora sobre como foi conduzido esse estudo. Então, esse estudo ele teve um objetivo principal, que foi ver se esse encurtamento do posterior de coxa ele estava relacionado ali com dor lombar e incapacidade funcional. A galera que foi avaliada foram profissionais da saúde, né? A galera ali que trabalha no hospital. Então você tem médico, você tem enfermeiro, né? Você tem técnicos, enfim, toda essa galera. Foi pego ali o pessoal numa faixa etária de 25 a 45 anos, ou seja, adultos mais jovens até adultos ali já mais velhos, quase passando ali por uma questão de meia-idade, né? Mas não tem idosos, é um grupo mais homogêneo. E aí foram recrutados ao todo 24 homens e 38 mulheres, né? De todas essas pessoas, eles avaliaram um grupo que tinha dor lombar e também pegaram um grupo que não tinha dor lombar para fazer uma comparação. O critério para essa dor lombar, que tinha que ser uma dor lombar crônica, ou seja, aquela de pelo menos 12 semanas, é quem tinha essa dor por pelo menos esse tempo relatava sentir dor pelo menos 3 vezes na semana, né? Então uma coisa recorrente. Para deixar uma amostra mais homogênea, foram excluídas pessoas que tinham hérnia de disco e artrose, ou seja, que já tinham patologias, né, problemas mais graves já instalados ali na coluna. E aí, eles fizeram diversos testes, né, para estar acessando tanto essa questão do encurtamento no posterior de coxa, como também está vendo essa questão do quanto essa dor lombar incomodava no dia a dia, o que a gente chama de incapacidade funcional. Então foi aplicadas as escalas de dor para saber qual era o nível dessa dor. Quanto maior o número, maior o nível de dor. 3 escalas diferentes de incapacidade funcional, questionários, né, que vão avaliar justamente como essa dor impacta no dia a dia, em quais tarefas ela atrapalha e qual a magnitude desse impacto, se ele é mais leve ou se ele chega a inviabilizar algumas tarefas. Também foram feitos diversos testes aí de flexibilidade do posterior de coxa. Tanto ativo, ou seja, a pessoa tendo que fazer uma ativação muscular para alcançar uma determinada amplitude, como também passivo, ou seja, a pessoa ficar relaxada, o músculo ali sem uma ativação relevante, e o outro pesquisador que faz o movimento ali da pessoa para estar medindo qual a amplitude máxima daquele determinado movimento. Para a gente ter uma ideia melhor dos testes que foram aplicados, facilita se a gente ver algumas imagens. Foi feito um teste de extensão do joelho, ativa e passiva. Quando a gente faz extensão do joelho, a gente alonga, né, os músculos do posterior de coxa. Como a gente viu lá no início, se você flexiona, você encurta, você faz ali a função primária desse grupo muscular. Então, quando você estende, que é a ação contrária, extensão de joelho, você alonga esses músculos. Extensão ativa do joelho, mais ou menos como está representado ali. Coxa formando um ângulo de 90 graus ali com a perna, pedir para a pessoa manter aquela posição e esticar a perna o máximo possível sem estar gerando nenhum movimento de compensação. Aí media essa angulação. E aí fazia o teste passivo, ou seja, você trava a coxa numa posição e ao invés da pessoa subir, né, sozinho, de forma ativa, o pesquisador ia lá e fazia esse trabalho. Também foi feito um teste de alcançar, tentar encostar nos dedos, né, aquele famoso alongamento que a gente faz sempre na academia, para ver o quanto a pessoa consegue encostar. Não é somente um teste de flexibilidade do posterior de coxa, também mede toda a cadeia posterior, pega glúteo, pega costas também, panturrilha. Porém, você já consegue ter uma noção também pela participação do posterior de coxa. Também tem outro teste que ele é muito comum e famoso no meio de pesquisa, que é outro alongamento que a gente faz bastante também, que é o teste de sentar e alcançar. Você está com a perna esticada, deslizar ali a régua do banco, quanto mais longe for, melhor o resultado. Também não é somente posterior de coxa, envolve aí glúteo, panturrilha e costas, mas já é uma boa noção, né? Então vamos ver os resultados principais. Então a gente teve aí, nos grupos, a gente teve 28 pessoas
do total relatadas com dor lombar e 34 sem dor. Vamos ver aqui o resultado do grupo dor lombar. Vamos comparar esse grupo de dor lombar contra quem não tinha dor. Os resultados dos testes de incapacidade funcional foram piores no grupo dor lombar, ou seja, como eles tinham dor e outro grupo não, isso era até bem que esperado. Então essa dor, ela representava uma piora nas atividades do dia a dia, né? Isso envolve atividades de trabalho, atividades de lazer, atividades de autocuidado, onde você faz ali atividades domésticas também. Então, em regra, eles relatavam que essa dor lombar já tinha impacto negativo, já atrapalhava algumas atividades do dia a dia. E também elas foram, de forma geral, piores em todos os testes de flexibilidade. Todos esses que eu falei envolvendo posterior de coxa, né, essa galera da dor lombar foi pior. Né? Então, provavelmente, a gente já consegue perceber que um dos fatores, não único, que a gente sabe que influencia a força muscular, influencia a postura do dia a dia, influencia o trabalho, apesar de todos ali serem do mesmo local, né? Então, a posterior de coxa, a falta de flexibilidade nessa região, provavelmente foi uma das causadoras dessa maior incapacidade funcional e também provavelmente uma das causadoras dessa dor lombar. Se a gente pegar só homens e mulheres, né? As mulheres levaram vantagem, elas eram mais flexíveis que os homens, o que é esperado. Mulheres, em regra, têm uma vantagem genética nessa capacidade física, que é a flexibilidade, e elas também relatavam menos incapacidade funcional do que os homens, ou seja, a dor lombar, quando elas tinham, tendem a impactar menos nas atividades do dia a dia do que os homens. Considerando que elas tinham mais flexibilidade, provavelmente essa parte da flexibilidade do posterior aumentada, ela causava uma proteção, fazendo com que a dor lombar impactasse menos nas atividades do dia a dia. Quando foram comparar aqui jovens e mais velhos, então, aqueles mais jovens, eles tinham, em média, uma flexibilidade ativa maior, ou seja, nos testes que envolviam ali eles mesmos fazerem, né, a força para estar alcançando a maior amplitude, eles apresentaram um resultado melhor, em especial aquele teste de atividade, de extensão ativa do joelho, deitado. Né? Se a gente for comparar mais jovens contra os mais velhos, mesmo ali a idade, né, não tendo idosos, mas já dá uma diferença uma pessoa de 25 para uma pessoa de 45, em regra uma pessoa de 25 tem mais força e potência muscular do que uma pessoa de 45. Então isso já pode explicar ali em partes esse melhor resultado num teste de extensão ativa, num teste de extensão que depende da atividade muscular. Porém, os mais velhos tiveram melhor extensão passiva, ou seja, quando ali não precisava da força deles, quando o pesquisador ajudava, esses resultados foram melhores. Aí os autores relatam que os mais velhos relatavam fazer mais treinos como yoga, como pilates, ou seja, modalidades de treino, que para quem conhece, está bastante envolvido ali a questão da flexibilidade. Então, provavelmente essas pessoas, já com um pouco mais de idade ali, já entrando naquela fase da meia-idade, né, 40, 45 anos em diante, provavelmente elas já eram mais conscientes do que os mais jovens e já vinham ali, opa, se eu não buscar um treino para melhorar aqui minha postura, minha força, minha flexibilidade, parte ali abdômen, lombar, eu vou ter mais problema com essa dor nas costas. Então, provavelmente essa procura pelos treinos já fez essa diferença no resultado. E aí a gente vê que não tem como, né? Quando você treina, você melhora. E esse resultado ajuda a gente a ver isso. Então, os resultados desses estudos, eles trazem uma relação bem interessante. Muito provavelmente o posterior de coxa sim tem uma relação com essa dor lombar, com essa incapacidade. E aí você pode estar se perguntando, beleza Wesley, mas como é que eu melhoro essa flexibilidade? Bom, você pode fazer alongamentos em casa, você pode fazer alongamentos antes ou depois do seu treino de musculação, ou seja lá qual for outra modalidade que você faz. Se eu pensar na musculação, exercícios como terra romeno, como stiff, as próprias, por exemplo, mesa flexora, cadeira flexora, todas elas, se você fizer com uma amplitude de movimento adequada,
uma boa amplitude, você consegue melhorar sua flexão. A própria cadeira extensora também, principalmente essa questão da extensão ativa, ou seja, você melhorando a ativação dos músculos antagonistas, que são os extensores do joelho, você também consegue ali melhorar sua amplitude de movimento no posterior de coxa. Claro, você fazer treinos específicos de flexibilidade, óbvio que vai aumentar ainda mais que a musculação. Você fazer, assim como foi citado aí no estudo, treinos de yoga, treinos de pilates, que casam muito bem com a musculação, você não precisa fazer só um ou outro, você pode fazer muito bem aos dois. Por exemplo, 3, 4 vezes musculação, fazer 2 vezes de pilates ou de yoga. Pode ser o contrário também, não tem problema, caso você prefira fazer pilates ou yoga, não tem problema nenhum. Mas o mais importante é você procurar se mexer. Então, é essa tríade, é você ter mais flexibilidade muscular, não só no posterior de coxa, mas em outros movimentos também. Você ter mais força muscular, não esquecer de fortalecer abdômen e lombar é importante. E você procurar ter uma rotina mais ativa, se mexer mais no dia a dia. Não passar muito tempo na mesma posição, né? O que é um desafio para profissionais de saúde, né? Como a gente vê em hospital, às vezes o médico está atendendo, fica a hora sentado, fazendo as consultas, né? Ou ali o enfermeiro, o técnico, por mais que esteja ali num ambiente que às vezes nem é muito grande, mas anda para um lado e para o outro para cuidar das pessoas, ou seja, muito tempo andando, muito tempo em pé, se você conseguir variar as posições ao longo do dia e aliar com os treinos, com certeza você vai ter uma coluna mais saudável. Agora diz aí, você já está treinando, você sofre com dor lombar, você acha que o posterior de coxa realmente tem interferência nesse quesito? Deixe seu comentário. Também não se esqueça de deixar o seu like e, caso você ainda não seja inscrito, se inscreve aí no canal que ajuda a gente a crescer. Então, esse foi o vídeo de hoje. Semana que vem tem mais e já te desejo desde então bons estudos, bons treinos e até o próximo vídeo.